Louvor
Essa é a nossa alegria, Deus, estar ao teu lado, junto ao teus pés, no lugar que nós queremos alcançar, Deus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Queremos o seu nome engrandecer. Declaramos a tua grandeza neste lugar, meu Deus. Aleluia, tão grande tu és, Senhor, tão grande tu és. Tu estás acima de tudo e de todos. Aleluia. Aleluia. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Meus irmãos, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor Gelson Lira. Quero convidá-los a estar aqui. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Se você pode estar de pé. Mateus 6. O verso 29. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Amém? Podeis assentar. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por estarmos neste lugar de oração, neste lugar de louvor, de glorificação. Que o teu Espírito possa ser conosco e através da tua palavra fale no nosso coração, nos fortaleça, venha aumentar a nossa fé, o temor, para que possamos andar na tua presença em todos os dias da nossa vida. Entrega cada família, cada vida nas tuas mãos, pedindo sobre todos nós a tua misericórdia, e que nesta noite a tua palavra possa trazer resposta, direção, discernimento, compreensão, e tirar toda dúvida de corações nesta noite. Fala com teus filhos, fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Queridos, esse texto, Jesus Cristo está falando acerca de Salomão. E ele dá um exemplo acerca das vestes, porque o rei certamente era o que mais bem se vestia, e principalmente Salomão. Salomão deveria ter as vestes preparadas com a maior excelência. E Jesus vai dizer que nem mesmo Salomão se vestiu como um simples lírio do campo. E por que Jesus fala isso? Na realidade, porque nós temos as nossas vestes naturais, mas existem vestes que o ser humano de fato não vai enxergar.
vestes que são espirituais. E quando o Senhor Jesus fala acerca dos lírios, os lírios na realidade nunca pecaram, nunca falharam, nunca erraram diante de Deus. Então a beleza dos lírios, em todos os sentidos, supera a toda a aparência e beleza de Salomão. Eu quero entrar nesse tema com os irmãos, mergulhar nesse tema, porque essa questão é uma questão das principais da Bíblia Sagrada. É uma das que tem a maior prioridade para aqueles que, como disse Paulo, né, discernem espiritualmente, entendem o que é a vida espiritual. Eu queria que você percorresse a Bíblia comigo, se você puder. Vamos em Apocalipse, no capítulo 3. Nós temos em Apocalipse, no capítulo 13, aqui fala, e eu entendo como revelação da palavra do Senhor, fala desta última igreja, da igreja que estaria nos últimos dias sobre a face da terra. No capítulo 3, a partir do verso 14, fala sobre a igreja de Laodiceia. O texto vai dizer que é uma igreja rica, próspera. E o Senhor Jesus diz a partir do 15: conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim como não és frio ou quente, nem porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Tu dizes, e aí as palavras são estas: rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. Porém não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Por que Jesus está falando isso, né? A visão, irmãos, é porque, como homens naturais, nós enxergamos as pessoas a partir daquilo que está diante dos nossos olhos. Porém, o Senhor vê a partir do espiritual. Ele vê muito além de nós. Quando Jesus entrou, por exemplo, na casa de Zaqueu, muitas pessoas condenavam Zaqueu. Muitas pessoas apedrejavam Zaqueu. Porém, o Senhor Jesus resolveu pousar na casa de Zaqueu, estar com Zaqueu, porque Jesus viu ali um coração quebrantado, um coração que poderia ser trabalhado. Então, apesar da aparência de Zaqueu, de tudo quanto se falava de Zaqueu, Jesus entra naquela casa e Zaqueu vai dizer exatamente isso. Ele diz: olha, a quem eu tenho defraudado eu vou devolver 4 vezes mais, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E ele começa a dizer das atitudes que ele vai tomar a partir dali. E Jesus declara: hoje veio salvação a esta casa. Mas a realidade é que a multidão, inclusive dos fariseus, daqueles que eram conhecedores da Bíblia, estavam condenando a atitude de Jesus de estar aproximando-se de Zaqueu, ou pelo menos entrando em sua casa. O texto segue aqui em Apocalipse, dizendo desta visão de Deus e como Deus nos vê. Então nós julgamos muito as pessoas por aquilo que elas aparentam, mas a Bíblia Sagrada diz que Deus não vê como vê o homem, Ele vê o coração. E o texto no capítulo 18 vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. O que Jesus está dizendo então é que é possível comprar ou adquirir vestes espirituais, vestes que venham da parte dele. E essas vestes é que de fato importam, porque nós vamos encontrar na Bíblia pessoas como Lázaro, que era um mendigo que vivia à porta do rico. Certamente ele estava maltrapilho, mal vestido, e o rico estava muito bem vestido. E o destino dos dois é totalmente diferente, porque Jesus não vai olhar nunca a aparência, Jesus vai olhar sempre o que há no coração. Então o Senhor, Ele convida-nos a comprarmos vestes, e esta maneira de comprar, se nós quisermos entender um pouco melhor dentro das Sagradas Escrituras,
A maneira de você conquistar, comprar, adquirir as coisas espirituais é através da obediência. Quanto mais você obedece a palavra de Deus, quanto mais você submete a palavra do Senhor, você vai adquirir aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Eu quero seguir com os irmãos, e aí se você puder abrir em Gênesis, nós temos aí uma figura interessante, porque em Romanos, Paulo vai dizer que Adão, né, é uma figura de Cristo. Por que Adão é figura de Cristo? Adão é alguém que vai ser colocado sobre a terra como o primeiro homem, e ele vai gerar todos os homens, e esta geração que Adão vai estar trazendo sobre a face da terra é uma geração de carnais, de homens carnais. Jesus é o segundo Adão que vai gerar, mas vai gerar filhos espirituais. A partir de Cristo, quem nasce de Cristo, nasce do Espírito da água, nasce espiritualmente. Então, Jesus Cristo é aquele que vai gerar, e a Bíblia Sagrada vai falar em vários textos sobre isso, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Só quero que os irmãos percebam que Adão é esta figura de Cristo nesse sentido. Mas quando olhamos para Adão, Adão vai estar pecando. No capítulo 3 de Gênesis, eu vou ler apenas alguns versículos aqui rapidamente. O 3 e o 9 vai dizer assim, que o Senhor Deus chamou ao homem, né? Ele perguntou: onde estás? Ele responde: ouvi a tua voz no jardim, tive medo. Por quê? Porque estava nu e me escondi. Então preste atenção que o homem agora ele vai estar vendo que estava nu e se escondeu. Por quê? Porque pecou, desobedeceu a Deus. Porém, se você olhar o texto com cuidado e seguir dentro da Bíblia, o versículo 7 diz que eles não estavam totalmente nus. Essa nudez em que eles estão declarando estar nus é diferente dessa nudez que nós, por exemplo, imaginamos fisicamente. Essa nudez que Adão está aqui declarando é uma nudez espiritual. Ele sabe que Deus o vê além da aparência. Ele sabe que ele está nu espiritualmente. Ele está descoberto. Então no capítulo 7 o texto vai dizer que foram abertos os olhos de ambos quando eles se alimentaram do fruto proibido. E o texto vai dizer que eles conheceram que estavam nus, viram que estavam nus e cozeram folhas de figueiro. Então as vestes com que eles usaram para tapar seu corpo físico não eram suficientes para lhes cobrir espiritualmente. Então há uma nudez que vai além desta aparência. E a Bíblia Sagrada diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. O texto vai dizer então no versículo 20: chamou o homem a sua mulher Eva, porque era a mãe de todos os viventes, e fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Então o que Deus faz para cobrir o homem? Não apenas fisicamente, porque isso o homem poderia fazer como muitos de nós fazemos. Existem roupas, né, até de grife, e muitos podem se cobrir de todas as formas. Mas o texto vai dizer que Deus ele sacrifica um animal. Esse sacrifício ele tem a figura de Cristo, porque o sangue derramado é que vai cobrir espiritualmente a vida de Adão e Eva diante de toda a situação em que eles se encontravam. Então espiritualmente esse sangue que é derramado vai cobri-los espiritualmente, e certamente as vestes de pele de animal vai durar mais do que as vestes de figueiro. A realidade é que Deus vai fazer uma cobertura muito mais além do que o homem tentou se cobrir. Então quando nós olhamos para esse texto, há dois tipos de vestes, e que nós precisamos entender isso. E muitas pessoas que pensam estar vestidas estão nuas diante de Deus, e é preciso você olhar para isso com muito cuidado, porque quando olhamos para textos, quando Jesus diz: olha, seja como as crianças, seja como
né, inocente como as crianças, porque as crianças elas não fazem por malícia, por maldade, mas há uma inocência nelas em tudo que fazem. Porém, nós homens temos malícia em muitos sentidos, né? E às vezes alguns pensam, por exemplo, estar vestidos, e aqui eu vou contar algo que eu ouvi, né, de uma pessoa particular, porque ela me chamou. E essa pessoa disse o seguinte, né, para mim, para mais uns 2 ou 3, e ele não sendo cristão, ele disse: rapaz, ó, a maioria dos homens não sabe como ter uma amante. E aí eu fiquei ouvindo a história dele. Ele disse: olha, por isso que a maioria é pego. Por exemplo, eu tenho uma amante, mas não é aqui na cidade, é fora, é muito longe daqui, ninguém descobre, não sei o quê. Irmãos, uma pessoa dessa está nua diante de Deus. A coberta dele é de folha de figueira, ele acha que ele está se cobrindo, mas ele está nu diante de Deus. E na eternidade, tudo isso será revelado diante do juízo de Deus, nada disso estará oculto. Então você só tem como se vestir de fato espiritualmente quando você anda na verdade, na justiça, na retidão, na sinceridade do seu coração. Ande com sinceridade diante do Senhor, diante dos homens, porque você vai estar de fato vestido. Eu não sei se vocês percebem na figura de Cristo, mas Cristo Jesus, quando foi crucificado, a Bíblia Sagrada diz, eu não sei o nível de nudez que Jesus Cristo estava, mas tiraram suas vestes. É possível que ele tinha apenas alguma coisa cobrindo suas partes mais íntimas, mas ele estava nu. Porém, diante de Deus ele estava vestido de glória e de majestade na eternidade. Então nós temos esta visão às vezes distorcida, e cristãos, infelizmente cristãos, porque fazem coisas que são abomináveis diante do Senhor. E a Bíblia Sagrada vai dizer do povo de Israel, se você pegar o livro como livro de Ezequiel, livro de Jeremias, você vai pegar esse povo fazendo coisas escondidas, até dentro do templo de Jerusalém. A Bíblia Sagrada diz que eles tinham dentro do templo um lugar oculto, um lugar escondido, onde eles pintaram nas paredes figuras de ídolos, onde eles se prostravam para ninguém saber que eles estavam adorando a outros deuses. E Deus vai dizer: olha, vai lá, Ezequiel, abre um buraco na parede, olha o que estão fazendo aí oculto. Mas eles estão nus, irmãos, diante de Deus. Então não há nada que se possa fazer diante de Deus e achar que está coberto. Tudo que você faz achando que está enganando alguém, seja nos seus negócios, seja na sua família, seja onde for, você está nu diante de Deus. Quer ser coberto? Ande na justiça, ande na verdade, faça o que é certo, o que é correto, e você vai estar coberto espiritualmente, e você vai chegar vestido diante de Deus. Eu quero seguir ainda, e se você puder me acompanhar, no capítulo 19 de Apocalipse. Esse texto vai ser revelado com mais cuidado para todos nós entendermos. Apocalipse 19, eu vou ler a partir do verso 7. O texto diz assim: regozijemo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se apronta. Uma noiva, querido, verdadeira. Nós temos hoje muito engano, infelizmente, muita mentira. Há muitas pessoas, porque há poucos anos atrás, pouco tempo atrás, quando você via uma noiva de branco, você sabia que aquela noiva se manteve pura até o dia do casamento. Hoje as vestes brancas nesta vida não significam mais nada. Você não sabe mais dizer se é alguém puro ou não, se já cometeram algum tipo de pecado ou não, mas se apresentam como noivas puras. Então o texto está dizendo: a noiva se aprontou, a noiva do Cordeiro. O texto vai dizer: olha, foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. E o que é estas vestes? Olha o significado das vestes. O linho fino são os atos de justiça dos santos. Quando você age com justiça, quando você anda com retidão, quando você caminha em obediência à palavra de Deus,
há uma cobertura espiritual sobre a tua vida, há uma veste sobre a tua vida, e você não vai se achar nu naquele dia. Mas muitos que acham que são espertos, muitos que acham que porque estão enganando um monte de gente, iludindo um monte de gente, estão se vestindo, na realidade estão enganando a eles mesmos, porque diante de Deus, todas estas mentiras, todas estas ilusões caíram por terra. O que vai permanecer são as vestes de justiça, que são nos dadas através dos atos sinceros, verdadeiros, em que nós nos comportamos nesta vida. A Bíblia Sagrada diz que Deus vai trazer tudo à luz, quer seja obras boas ou más, tudo será trazido à luz diante dele. Então, naquele dia, que eu e você possamos nos encontrar vestidos, cobertos, e a principal cobertura que nos guarda neste dia é o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue de Jesus. Bem-aventurados são aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, porque é uma cobertura espiritual sobre eles, e a partir deste dia que você o recebe. Olha, eu vou só tentar resumir rapidamente, as horas já não nos permite ir mais além, mas se você pegar os Isaías 64, 6, se não estiver errado, o texto vai dizer o seguinte, que os nossos atos de justiça, são como para Deus trapos de imundícia. Então a sua justiça própria, veja, ele não está falando que são atos de injustiça, ele está falando atos de justiça são como imundícia perante Deus. A sua justiça própria sem Cristo de nada valerá, mas se você estiver debaixo do sangue de Cristo e em obediência a Cristo, a Bíblia Sagrada diz, nascer de novo e começar a partir daí a praticar as obras de justiça, você estará para sempre vestido, coberto e será aprovado na eternidade por Deus para estar nos céus com Ele, na vida eterna do seu reino com Ele. A partir de hoje, eu gostaria que você meditasse nesses textos. Eu só vou ler o último, que está, deixa eu achar aqui, é Lamentações no capítulo 1 e o verso 8. Olha o texto, o que o pecado faz com todo ser humano, e por isso todos nós dependemos de Cristo, de nascer de novo e nos vestir de justiça. O capítulo 1 de Lamentações, verso 8 diz assim: Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez imunda. Todos os que a honravam a desprezam, pois viram a sua nudez. Ela própria geme e volta para trás. Então, na realidade, o pecado fez com os nossos primeiros pais o que continua fazendo com muita gente. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram vestidos de luz. Havia uma vestimenta que nós não sabemos discernir. Porém, quando eles pecaram, eles viram a própria nudez. Eles tiveram vergonha do que eles viram, porque certamente eles não enxergavam seus corpos como nós enxergamos hoje. Eram mais espirituais do que carnais. Mas eles viram os seus corpos nus e ficaram envergonhados, porque o pecado revela a tua nudez. Mas se você andar na justiça, você vai ser vestido, e na eternidade você vai ser recebido na glória de teu Pai, na glória eterna. Que nesta noite, através do sangue de Cristo derramado na cruz, você possa se voltar para Deus, arrependido, se quebrantar diante dele. E a partir de agora, como disse João Batista, né? É bom você ler acho que é os 3 primeiros capítulos ali de Mateus, enfim. João Batista ele vai declarar algo assim: olha, quem tem 2 túnicas divide com quem não tem. Vai falando: olha, hajam com justiça, porque teu Pai, Jesus Cristo fala sobre isso, porque teu Pai é justo. E a justiça de Deus é tão elevada que ele diz: ele derrama suas bênçãos sobre bons e maus.
Ele não deixa de ser bom nunca, ele não deixa de ser. Vamos aprender com o Senhor a viver essa vida real, essa vida espiritual, essa vida de amor verdadeiro, e que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos abraçar os Zaqueus da vida, aqueles que precisam tanto de conhecer essa verdade, que o Espírito Santo possa falar melhor ao teu coração, e que se você ainda não tem temor do Senhor, comece a temer a Deus. Encerra com o capítulo de Salmo 139. Para onde fugirei da tua presença? Aonde me esconderei da tua face? Porque todos nós, irmãos, estamos nus diante de Deus, e a única veste está em arrependermos, aceitarmos Cristo e andarmos na justiça da palavra de Deus. Feche teus olhos, curve sua cabeça. Pai, eu entro mais uma vez na tua presença. Quero apresentar a ti os teus filhos, a tua igreja, e pedir a tua misericórdia, a tua graça sobre este lugar. Que o temor do Senhor esteja em cada coração. É muito fácil para alguns de nós escondermos dos pais, escondermos dos nossos amigos, irmãos, pastor, escondermos dos filhos, da esposa, os atos injustos que praticamos. Mas o Senhor tudo vê. Que nesta noite o temor do Senhor venha ao nosso coração de tal maneira que a partir de hoje, em todo lugar onde estivermos, em todos os atos, palavras, pensamentos, em tudo quanto formos agir, venhamos perceber o Senhor nos vendo, o Senhor nos olhando, e que não temos condição de escondermos nada de diante da tua face. A tua palavra declara que os teus olhos penetram todas as coisas, os teus olhos enxergam até o que é a intenção de um coração. Que nesta noite o temor do Senhor inunde a vida dos teus filhos, e que todos nós possamos, como filhos amados, filhos do Deus Altíssimo, praticarmos aquilo que é justo, aquilo que é reto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que a tua palavra nos convida a realizarmos por graça, por misericórdia, agirmos segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo, eu peço misericórdia, que teus milagres, as tuas provisões estejam sobre todas estas vidas. Se há alguém além desse recinto ouvindo a minha voz, assim como a tua palavra declara que o Senhor derrama chuva sobre bons e maus, que o Senhor derrame sobre este lugar e sobre onde quer que a minha voz alcance, até aquele que não acredita, até aquele que é ímpio, que o Senhor possa abençoar com cura, com libertação, e quem sabe não se voltarão para o Senhor. Pai, eu entrego todos nas tuas mãos, e sobre todos eu peço misericórdia, perdão e graça sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus e pelo sangue do Senhor Jesus. E você que assim crê e confirma, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. E se pode, aplaude forte o nome de Jesus, toda a glória a Ele, toda a honra a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos estar de pés. Que esta semana seja uma semana de bênção para a tua casa, tua família, tua vida. Que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, te dê muita paz. Estenda as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus abençoe, está encerrado. Obrigado por vossa presença. Até segunda-feira, querido Deus.